Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Quem aí já está aproveitando esse dia, esse domingo, Dia das Mães, no ano de 2024, né? Hoje, dia 12 de maio de 2024. E a gente vai caminhando aqui na palavra, né? Nesse domingo, aproveitando família, descanso, comunhão com a igreja e tudo que o Senhor tem preparado para nós nesse dia. Hoje nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 11 e 12, e 1 Crônicas, capítulo 20, que falam do mesmo episódio, né? Um episódio difícil, de muita dor na vida do rei Davi e na verdade de todo Israel, né? Porque muitas coisas vão se desenvolver a partir desse episódio. Vamos lá? 2 Samuel, capítulo 11, diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra, e lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? E Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubessete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, lhe diga: e morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor.
Então, o capítulo 11 conta, né, essa breve história do que estava acontecendo nesse momento, tanto na guerra, quanto a posição de Davi, quanto a se deitar com Batseba. Ela engravida, ele tenta de alguma maneira, né, trazer o marido para que ele pudesse se deitar com ela e então eles conseguissem dizer que o filho era de Urias, mas infelizmente não houve condições para isso devido a várias questões que estão dentro do próprio relato bíblico aqui do que estava acontecendo. Capítulo 12. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi, rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: A criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. E eu pensava: Quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi dizendo: Lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoco o restante do exército, cerca a cidade e conquista. Senão eu terei a fama de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou.
A seguir, tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade, e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Capítulo 12 fala então, né, da chegada de Natã, de dois momentos, né, em que Natã se apresenta ao rei Davi a primeira vez para desmascará-lo a respeito do seu pecado, né, para trazer à tona o seu pecado, para que ele entendesse que Deus vê tudo, né, tudo está debaixo dos olhos de Deus, e trouxe uma palavra muito dura, muito forte para Davi, de que da sua própria casa, então o Senhor traria a espada também sobre ele, sobre a sua família, por causa desse pecado. As consequências das nossas atitudes, elas aparecem. Infelizmente, não há nada diante do... Aliás, felizmente, eu vou dizer assim, né? Felizmente não há nada diante do Senhor que não seja visto por Ele e que não haja justiça, né? Julgamento com justiça para as consequências nas nossas vidas. Então, nós não podemos achar que algo está impune, quando na verdade tudo está diante dos olhos do Senhor e Ele vai julgar com justiça, seja hoje, amanhã, daqui 100 anos, daqui 1000, quando Ele voltar, ou no juízo final. Haverá justiça sobre toda a injustiça na terra. 1 Crônicas, capítulo 20, fala, acredito eu, que do mesmo episódio. 1 Crônicas, capítulo 20. A conquista de Rabá, né? Vai falar sobre a guerra. 1 Crônicas, capítulo 20, diz assim: Na primavera seguinte, na época em que os reis saem à guerra, Joabe conduziu o seu exército até a terra dos Amonitas e arrasou. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe cercou Rabá, a capital, atacou-a e deixou-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Houve depois disso uma guerra contra os filisteus em Gezer. Naquela época, Sibecai de Uzate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Noutra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Então o capítulo 20 vai falar sobre duas situações de guerra, né? A guerra que nós vimos lá em 2 Samuel, que fala sobre a guerra que Joabe travou, né? Lá na cidade de Rabá, e eles vencem, e Davi traz muitas riquezas, inclusive uma coroa de 35 quilos de ouro, mais pedras preciosas, e depois fala de algumas situações dos filisteus, né, principalmente, ali na região de Gate, onde alguns gigantes, onde alguns homens de grande estatura são mortos por homens de guerra ali de Israel, né? Irmãos de Davi, soldados de Davi, fazem com que esses homens sejam mortos ali e conquistados aqueles territórios. Amém? Então que você possa aí aproveitar esse domingo com essa palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração. O pecado traz sempre consequências muito trágicas, porque o pecado ele não destrói só a nós, mas ele destrói o nosso próximo também, geralmente. O pecado tende a ser um egoísmo de cada ser humano, e como o egoísmo geralmente vai trazer consequências não somente para mim que estou em pecado, mas para o outro que está sendo prejudicado pelo meu pecado. Então que a gente possa pensar sobre isso, entender o que Deus tem para nos falar sobre isso e nos arrepender se nós temos atingido pessoas, né,
com o nosso pecado, com a nossa maneira de agir. O Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas e Ele busca esses homens e mulheres que estão dispostos a renunciar às suas vontades, a renunciar aos seus desejos da carne, para se santificar e então ser bênção na vida do próximo, bênção na vida do seu irmão. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo domingo para vocês. Amanhã a gente inicia então semana 21. Uma semana que a gente já começa dentro do livro de Salmos, né? A gente vai ver justamente os salmos que falam sobre essa tragédia de Davi com a Batseba, né? Os salmos que ele produz durante esse período aí, com certeza de muito lamento, de muita dor, de arrependimento. A gente começa então a semana amanhã falando sobre isso, tá bom? E aí a gente vai seguir durante toda essa semana no livro de 2 Samuel e no livro de Salmos, lendo, né, todos esses salmos poderosos que Davi escreve no período do seu reinado. Deus abençoe, ótimo domingo para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura, se Deus quiser.